bom dia, quarto ano, hoje é nossa aula de história, tá? Hoje é quinta-feira, dia 4/3/2021, pessoal. Então, vocês vão pegar, tá, o livro de vocês, módulo 1, capítulo 2, das páginas 240, tá? A gente vai da 240 a 248, tá certo? E aí, vamos lá, vocês vão abrir aí o livro de vocês, tá? Aqui, ó, capítulo 2, os indígenas e o tempo da natureza, tá? Aqui, página 240 a 241. E aí eu vou ler e vocês vão acompanhar comigo, tá certo? E diz o seguinte, ó, lá embaixo diz o seguinte: a relação dos povos indígenas com o ambiente é baseada no respeito pela terra e pelos demais seres vivos. Esses povos costumam organizar suas atividades de acordo com os ciclos naturais, com os períodos de chuva e de seca, e assim conseguem viver em grande harmonia com a natureza, certo? Na 241 a gente tem dois itens para a gente pensar, refletir, certo? O que o indígena retratado na imagem está fazendo? Esse indígena aqui, tá, pessoal? O que ele está fazendo? Em sua opinião, qual é a importância dessa atividade para a comunidade em que ele vive? Converse com seus colegas. Gente, o que vocês acham, tá? Vamos passar agora para 242. Aqui, tá? Percepções sobre o tempo. E aí diz o seguinte: a passagem do tempo pode ser percebida de diferentes maneiras. Por exemplo, ao nascer do sol, pela mudança nas fases da lua e pelas estações do ano. A percepção da passagem de tempo por meio da observação da natureza é comum entre muitos povos indígenas. A divisão das atividades desses povos ao longo do ano está relacionada aos ciclos da natureza. Observe algumas atividades do povo tucano. E aí, antes de começar a preparar a terra para plantar, os indígenas tucano realizam rituais para garantir que a colheita seja boa. Aí do lado diz o seguinte: no período em que há menos chuvas, eles preparam a terra para plantar. No início do período de chuvas, os indígenas começam a plantar mandioca. Né? Na época em que os peixes não estão se reproduzindo, a pesca é mais abundante. Aí, as frutas, na página 243. As frutas são mais abundantes logo após o período de chuvas. Após realizar a colheita da mandioca, os indígenas celebram um período de fartura de alimentos. Aí embaixo, todos os membros da aldeia tucano participam da colheita da mandioca. A caça de animais é mais comum nos períodos de seca. E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Toda a sequência. Aí aqui na 243, certo? Embaixo diz o seguinte: de que forma os ciclos da natureza estão relacionados ao dia a dia dos indígenas tucanos? Como? Hein, gente? Eles quanto a menos chuva, eles preparam a terra para plantar. No período de chuva, eles começam a plantar, né? E a colheita de frutos ocorre logo no período das chuvas, né? Logo após o período das chuvas. Aí você costuma perceber a passagem de tempo observando os fenômenos da natureza? Você costuma fazer isso, observando os fenômenos da natureza? Vamos para 245. Na 245 a gente tem o tempo no dia a dia do povo Wauri, né? Que diz o seguinte: no texto a seguir, trata de algumas atividades desenvolvidas por uma família indígena, né, do povo Wauri, formada por Ratem, seu marido, Xinchon e seus filhos, Nacon e Torém. Aí vamos começar, vocês vão me acompanhar, certo? Que diz o seguinte: na época do plantio, por volta de outubro, quando as chuvas começam a cair na Amazônia, a família de Nacon e Torém, assim como as outras famílias Auris, saem bem cedinho em direção à roça, levando sementes de milho para plantar. Xixon já havia passado os 2 meses anteriores derrubando a roça, ou seja, cortando árvores para tornar possível o plantio. No final de dezembro já se pode colher milho verde, que tem a espiga bem macia e quase branca, e é comido assado ou cozido. Em janeiro, o milho já está duro e pode ser usado para fazer xixa e pamonha. Se retirado do pé e colocado ao abrigo da chuva, o milho dura vários meses. Por isso, os vauris, plantando só uma vez por ano, têm milho durante todo o ano, né? O ano todo. Então, em que período os auris, pessoal, começaram a plantar o milho?
lá no texto, mas eu vou responder para vocês, acompanhe. Os auris iniciam o plantio de milho por volta de outubro, quando começa o período da chuva, ou seja, no início de outubro, quando começa o início da chuva para eles, certo? Aí, quantas vezes por ano os auris plantam milho? Gente, plantam uma vez por ano, certo? 3. Sublinha a passagem do texto que exemplifique a afirmação a seguir. Os indígenas auris observam os fenômenos da natureza para se orientar no tempo. Então, nós temos lá no primeiro parágrafo, deixa eu mostrar para vocês, ó, até aqui a Amazônia, tá? Toda a primeira frase do primeiro parágrafo que diz o seguinte: na época do plantio por volta de outubro, quando as chuvas começam a cair na Amazônia, certo? E aí vamos para 245, que a gente tem o que? A gente tem atividades, certo? Vocês vão acompanhar comigo, que diz o seguinte: como vimos, podemos perceber a passagem de tempo de diferentes maneiras. Associe cada ilustração a seguir a sua descrição. Correto. Então, nós temos A. Que frio, sim, o inverno está chegando. B. Está ficando tarde, preciso ir para casa. C. Faltam 2 semanas para o meu aniversário. D. São 7 horas e preciso me apresentar para não chegar atrasada. Aí, nós temos uma sequência aqui. E essa sequência é o que, pessoal? Essa sequência é B, C, A, D, certo? Essa é a sequência, que diz o seguinte: podemos perceber o período do dia ao observar a posição do Sol no céu. B. O calendário nos ajuda a organizar os dias e meses do ano. C. Podemos perceber a passagem do tempo por meio das estações do ano. A. E o relógio nos ajuda a organizar as horas em um dia. D. Certo? Página 246, tá, pessoal? Observando o céu, certo? Aí diz o seguinte: leia a seguir o relato do indígena Inácio Valência do povo tucano. Diz o seguinte: para nós é costume seguir as constelações para medir o tempo e o que está acontecendo em cada época do ano. Por isso, nossos ancestrais observam as constelações e observavam as constelações e diziam que em que época estava e que época viria. De acordo com isso, eles sabiam o que estava acontecendo na selva com os animais, os peixes, o homem e o rio. Quando há na selva abundância de frutos silvestres, espécies comestíveis ou não comestíveis, os animais comestíveis e não comestíveis, os peixes comestíveis e não comestíveis, como o seu conhecimento, o homem dá o tratamento adequado ao território do modo e costume, tudo funcione em equilíbrio, certo? Página 247. Calendário indígena, esse daqui, que diz o seguinte: o calendário é um instrumento que utilizamos para medir a passagem de tempo, dividindo em unidades como dias, meses e anos. Existem várias formas de organizar um calendário. Os calendários indígenas geralmente são representados por um círculo dividido em ciclos que se repetem todos os anos com poucas variações. É esse daqui, certo? Desse modelo aqui da página 247. E na 248 a gente tem também uma atividade, tá, pessoal, que diz assim, ó: complete as frases com as palavras a seguir: constelações, calendários e natureza. A. Os calendários indígenas geralmente são organizados de forma circular. B. A observação dos fenômenos da natureza podem auxiliar os seres humanos a organizar o tempo. C. Diversos povos indígenas organizam suas atividades ao longo do ano com base na observação das constelações, certo? Então, vamos lá. 2. Leia o texto a seguir sobre o calendário dos tucanos, que diz o seguinte: os conhecimentos e as práticas agrícolas do povo indígena tucano estão organizados em ciclos anuais. A posição das constelações em cada época do ano é a principal referência para a percepção desses ciclos. No calendário anual do povo tucano são destacados certos fenômenos, como o período das chuvas, as secas, as épocas de pesca e o calendário agrícola. Então, como estão organizados os conhecimentos e as práticas agrícolas dos tucanos? Sublinhe no texto, olha só. Estão organizados em ciclos, certo? Circule no texto alguns fenômenos que influenciam a composição do calendário anual dos tucanos: período das chuvas,
as épocas de pesca e o calendário agrícola, certo? Em sua opinião, o calendário dos tucanos atende às necessidades desse povo? Por quê? Converse com seus colegas, aí é com você, tá bom? Gente, terminou a nossa aula hoje e amanhã a nossa aula ao vivo pelo Google Meet, vocês não podem faltar, hein? Olha só o que a tia passou ontem sobre a produção textual folheto. Quero ver, hein? Sobre o quê? A semana da contação de história. Vocês vão contar história pra mim. Beijinhos. Tchau. Até amanhã.